Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer a correção da nossa lista de revisão sobre soluções. Nessa lista, para a gente resolver os nossos cálculos, nós vamos estar utilizando as seguintes fórmulas. Concentração comum, que é a massa 1, massa dissoluto sobre o volume. Densidade, massa total sobre o volume. Ou densidade é a massa 1 dissoluto mais a massa 2 dissolvente sobre o volume total. Título, massa 1, que é massa dissoluto sobre a massa dissolvente. Título, V1, que é o volume dissoluto sobre o volume do solvente. M, que é a concentração molar ou molaridade, igual a massa sobre massa molecular vezes volume. Ou ainda, concentração molar é igual ao N número de mols dividido pelo volume. Então, vamos lá? Olha só, na número 1 a gente tem aqui. Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade do KNO3, que é o nitrato de potássio, em água em função da temperatura. Então, gente, nesse gráfico aqui, né, a gente tem essa curva. Na parte de baixo temos os valores de temperatura e aqui na parte lateral a quantidade em gramas que vai se dissolver. Só que fica atento que eu até circulei. A quantidade em gramas de água que a substância está sendo dissolvida é em 100 gramas de água, certo? Então, vamos ao enunciado. Coeficiente de solubilidade do KNO3 em função da água, em água em função da temperatura, né, do gráfico. Então, vamos lá, olha. Ao adicionar no recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus, pode-se afirmar que... Então, peraí, vamos marcar isso lá no gráfico. Gente, a 40 graus, aqui, né, no nosso gráfico, você vem até a curva e vai para a esquerda para verificar qual a quantidade em gramas que vai se dissolver. Então, eu estou vendo que em 40 graus, a quantidade que se dissolve é 60 gramas. Isso em 100 gramas de água, tá? Lá no enunciado, pede para a gente em 50 gramas de água. Essa mesma temperatura, só que em 50 gramas de água. Então, vamos verificar? Olha só, 40 graus, como eu disse, né, se dissolve 60 gramas quando eu tenho 100 gramas de água. Então, 60 gramas dissolve em 100. Quando eu utilizar 50 gramas de água, é a metade. Então, a quantidade da substância que vai se dissolver também é a metade, né? Fazendo aqui a regrinha de X, a regra de 3, a gente descobre que o X, que é a quantidade, né, que vai se dissolver, é de 30 gramas. Mas lá no exercício, está falando que foi colocado 40 gramas. Cadê aqui? Foi colocado 40 gramas. Ou seja, tem 10 gramas passando aí. O máximo permitido a gente viu, né, para dissolver, são 30. Então, vamos analisar as opções? Olha, letra A, apenas parte do sólido se dissolverá permanecendo aproximadamente 20 gramas. Não, né? Se coloca 30, vai permanecer 10. Letra B, apenas parte do sólido se dissolve permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo do recipiente. Então, letra B correta. Letra C, tem uma solução insaturada. Não, como a quantidade está acima do máximo permitido, que é o coeficiente de solubilidade, então ela é saturada. Tá? D, o resfriamento dessa solução não variará a quantidade de sólido dissolvido e o aquecimento da solução não modificará. Falso, gente. A temperatura influencia sim, seja resfriando ou aquecendo, vai alterar a solubilidade da substância sim, tá? Então, a letra B é a letra certa. Número 2. Ao dissolver 100 gramas de NaOH em 400 ml de água, obtiveram-se 410 de solução. A concentração comum será igual a... Então, vamos tirar os dados, que aqui a gente tem muita informação. Então, sempre tira os dados, como eu faço na resolução, para facilitar para você, né? Você ver o que você tem, né, de informação, o que você precisa calcular, o que você vai usar. Então, eu tenho 100 gramas de NaOH, se é grama, é a massa, é o M1, em 400 ml de água, obtendo 410 ml de solução. A gente tem aqui dois valores de volume. O que você vai usar? A gente usa o volume da solução total, solução pronta. Aqui é só a água, né? Mas ainda vai misturar o sal e preparar a solução. Então, esse volume de água tá aqui só para te confundir, tá? Você não usa, você vai usar o 410. Divide por 1000, passa para litro. Qual vai ser a concentração comum dessa solução? O C. Vamos descobrir. C igual a M1 sobre V, que é a massa dissoluto sobre volume. C igual a 100 sobre 0,41. Fazendo essa divisão, a gente tem C igual a 243,9. Tá pronto o nosso número 2. Número 3.
O aumento da produção de café numa fazenda pode ser obtido por adubação foliar no cafezal, usando-se uma solução de ácido bórico a 0,3% em massa. Gente, se deu o valor para vocês em porcento, você vai estar utilizando cálculos de título, tá? Fórmula de título. Sabendo que para adubar todo o cafezal se necessitará de 10.000 gramas de solução, então veja, isso aqui é a massa total da solução. Você vai usar isso para adubar todo o cafezal, então é a massa total, né? O agricultor deve comprar quantos gramas de ácido bórico? Então ele utiliza um valor X de ácido bórico para dissolver em água, né? Diluir em água e daí preparar a solução. Então, para os nossos dados, T igual a 0,3%, eu vou dividir isso por 100 para passar para decimal, nunca uso o valor desse jeito assim, tá? A massa total é 10.000 gramas. Gente, importante, nunca coloque o pontinho do 1.000 nos seus cálculos, tá? Na sua calculadora. A sua calculadora entende o pontinho do 1.000 como vírgula, e aí ela vai passar esse 10.000 aqui somente para 10, tá? Então, não coloque o pontinho do 1.000 nos seus cálculos na calculadora. Qual é a massa do ácido bórico M1? Então, olha lá, título igual a M1 sobre M, né, a nossa fórmula. O T, 0,03, massa 1 estamos procurando, massa total, 10.000. Multiplicando cruzado aqui, massa 1 igual a 30 gramas. Prontinho. Número 4. Sendo a concentração do ácido igual a 4,6, olha, então já tem um dado aqui. Sendo a concentração igual a 4,6. Já tem o valor do C, concentração. Qual a densidade? Então, a gente vai ter que descobrir o valor do D, né? Qual a densidade do ácido em um frasco de 200 ml preparado com 180 gramas de água. Veja que é gramas de água. Dados. C, que a concentração é 4,6. Densidade estamos procurando. O volume, sempre que é dado em ml, eu tenho volume, eu vou dividir por mim e passar para litro, a não ser que te peça em ml. E aqui, olha, eu tenho a massa 2, que é a massa dissolvente, pois é 180 gramas de água, ok? Então, gente, como eu vou fazer o cálculo da densidade, que é M1 mais M2 sobre V, se eu não tenho M1 aqui? Então, primeiro, nós vamos estar utilizando a fórmula da concentração, tá? Acho o valor do M1 e depois eu jogo na fórmula do D. Então, vamos lá. C 4,6, M1 eu estou procurando, volume 0,2. Multiplico cruzado, M1 igual a 0,92. Então, eu achei o M1. Agora sim, a gente substitui na fórmula da densidade. D igual a M1 mais M2 sobre V. Então, D igual a 0,92 sobre mais 180 sobre 0,2. Somando ali, a gente tem 180,92 sobre 0,2. Ao dividir, D igual a 904,6 gramas por litro. Essa é a densidade. Número 5. Um aditivo para radiadores de automóveis é uma solução de etileno glicol. Sabendo que em 500 ml dessa solução existem cerca de 5 mols da substância, né? Qual a concentração comum? Então, vamos tirar os dados. 500 ml, olha, aqui me deu as massas molares de cada elemento que compõe a fórmula, então, sinal que a gente vai ter que calcular a massa molecular, tá? As opções de respostas, dados. 500 ml é o nosso volume, divide por 1.000, passa para litro. Ali está falando que foi utilizado cerca de 5 mols, então eu tenho o valor do N, número de mols, 5, tá? Qual a concentração comum? Não sabemos. Então, para calcular a concentração comum, que é o C, eu preciso de M1 sobre V. Não me deu M1 aqui, vamos descobrir. Então, massa molecular do etileno glicol. Vamos lá, olha, carbono vale 12, eu multiplico pelo 2 que está aqui na fórmula, 24. H vale, cadê? Está aqui 1 vezes 6, fica 6. E o oxigênio vale 16 vezes 2, 32. Somando tudo, fica com 62 de massa molecular. Então, gente, o que eu vou estar fazendo primeiro? Achando a massa. Então, eu posso usar a fórmula do mol. O número de mols é a massa sobre a massa molecular, né? Não precisa ser aquela fórmula grande da concentração molar, até porque não te deu concentração molar. Então, veja, o número de mols é 5, a massa eu não sei, a massa molar é 62. Multiplicando o cruzado, eu tenho M1 igual a 310. Pronto, achei o M1, jogo na fórmula do C. C igual a M1 sobre V.
Se eu tenho 310 de massa sobre 0,5 de solução, resultado 620 gramas por litro, ok? E por último, número 6, considere as soluções que são dadas. Dessas soluções, qual delas, ou quais delas, né, tem concentração de 10% em massa de cloreto de sódio? Gente, olha só, vocês não vão ter que calcular a fórmula do título, porque é por cento, né, título em massa. Das 4, por quê? O título em massa, olha só, vou soltar ali a fórmula para vocês. O título é a massa do soluto sobre a massa total. Então, eu vou estar usando nesse cálculo aqui volume, vou estar usando valores em ml? Não, eu não utilizo. Então, a 2, pessoal, está fora, tá? A 2 não tem como você fazer esse cálculo porque está em ml, ela está errada. Da mesma forma que a 4, a 4 está em mols e o cálculo é em gramas, é massa. Então, a 2 e a 4 são itens que estão fora dos nossos cálculos, não atendem aqui as unidades, tá? Então, vou calcular a 1, que está tudo em gramas, e a 3 também, tá certo? Então, vamos na número 1. Título é igual a massa de soluto sobre a massa total. Então, eu tenho massa de soluto é o 10. A massa total, gente, aqui vai dar 110, porque é a soma de 100, que é água, com 10, que é o soluto, tá? Não esquece isso, ó, a massa de grama é o M2 e 10 gramas aqui é o M1. Então, a massa total fica 110. Ao dividir, o resultado é 0,9. Então, quando eu multiplicar por 100, vai dar 9%, não é esse aqui. Então, obviamente, sobrou a número 3, né? Título em massa é o M1 sobre o M. A massa 1 é 20. E o M total é o 20 mais o 180, massa de soluto mais massa de solvente, que é a água, dá 200, né? 20 sobre 200, eu repeti ali, não tem problema não. 20 sobre 200 vai dividir, resultado é 0,1, multiplica por 100, vocês sabem que tem que multiplicar por 100 para chegar na porcentagem, T igual a 10%. Então, aqui, ó, é a solução 3, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Até a próxima. Tchau!